deixar o celular. Esse foi um projeto da parte de BI, a gente fez junto da Allen, e aí depois veio um outro projeto, felizmente, que está em execução, que é o BIG, que era, como Big Data estava em moda, né, só as palavras de Big Data e tudo mais, eu comecei a dar uma olhadinha, pô, será que tem como fazer um projeto desse no governo? E a gente teve a ideia do BIG, que é a integração de bases de dados relativas ao cidadão. Só que... Quanto tempo? Um ano. Só que depois a gente percebeu que Big Data era demais, mas o que a gente tinha percebido sobre Big Data ajudou a colocar o projeto nos rumos. Vou explicar a origem dele, o que ele pretende fazer e tudo mais. Obviamente tem o quesito do atendimento, né, porque a gente trabalha na UAI, mas geralmente quando você procura um órgão público, você é atendido no sistema, por exemplo, na UAI, no posto de saúde, faz o cadastro, isso vai para uma base de dados e você vai tendo vários cadastros em várias bases de dados que ficam localmente lá. Às vezes, por exemplo, no caso do call center do governo, o cara dá um dado errado, ele, sei lá, o atendente faz uma coleta errada, você tem 2 cadastros para a mesma pessoa. Na saúde, o pessoal costuma até emitir um endereço, porque ele acha que ele não pode ser atendido fora da cidade dele, dá o endereço da cunhada, o nome da cunhada. E aí você tem uma questão de que você não tem as entidades bem definidas. A entidade cidadão é um metadado do atendimento, e não ele é uma entidade cujo atendimento faz interligado a ele. Então isso tem vários problemas. O cidadão tem que se cadastrar o tempo todo, sempre que ele vai no órgão. Todo mundo coleta as mesmas informações, às vezes só um pouquinho diferente uma da outra. As informações estão espalhadas em várias bases de dados. O interessante seria que elas estivessem juntas para o governo. Você tem a questão que os cadastros não se conversam. Então, a minha carteira de identidade eu fiz há 15 anos atrás. Então, o meu endereço da Polícia Civil é de 15 anos atrás. Eu fui na Polícia Federal e no posto de saúde esse ano. Eles têm meu endereço e meus dados corretos. Se eu cometer um delito, por exemplo, eles vão no meu endereço de 15 anos atrás me procurar. Como é que investiga assim? Mas, o tempo todo você entra em contato com o governo, mas o governo não conversa entre si para saber se você conversou com ele. Isso é um problema grave. A questão dos cadastros repetidos, aí é o que eu falei, né? A gente não tem uma visão única do cidadão e a gente nem tem ciência de todos os dados que a gente tem a respeito dele, do nosso cliente. E a gente pensou em soluções, nível de governo, tá, gente? Vou integrar todos os sistemas finalísticos. Não. Primeiro que o Estado faz todos. O negócio do Estado é muito amplo, isso é muito caro, isso é muito demorado, é muito difícil, isso seria praticamente um RP do governo, né, um GRP. Não é algo que a Ceguari dentro da CEPLAG faria em um ano e meio. Tá, então vamos integrar por baixo. Vamos pegar as bases, vamos fazer propagar as atualizações para as outras. O governo é praticamente a história da ciência da computação. Você sai desde o mainframe lá, do terminal, até os blades mais modernos. Você vai ter várias plataformas de bancos de dados, vai ter que fazer tudo conversar, disparar, deve ter overhead aí de propagação, enfim. Também não era o que a gente pensou em fazer. Então, assim, por que a gente não tenta tornar os cadastros iguais? Para tornar os cadastros iguais, é meio difícil sem integrar o sistema e sem integrar a base de dados. Só que a gente pensou, se o problema for resolvido no momento do cadastro, quando a pessoa está fazendo o cadastro, e aí veio a ideia do BIC, que é a base integrada do cidadão. Isso aqui, diagramas assim são sempre difíceis de entender de primeira, mas a ideia é bem simples. Ali tem bases de dados parceiras, que são os órgãos públicos, administração pública, órgãos lá, qualquer um, polícia, saúde, educação, transporte, o que for. Eles vão pegar os dados a respeito do cidadão e a gente vai passar ele por essas camadas aí, por esse funil. Eles vão ser limpos, porque eles têm problemas de coleta, padronizados e consolidados, ou seja, eles vão ser colocados mais ou menos na mesma língua, de uma maneira automática. E assim, se você pega 2 cadastros assim, e mostra para uma pessoa, e eles são muito parecidos, mas aqui tem o nome está com uma parte abreviada, a data de nascimento aqui está dia, mês, ano, e aqui está com barra, o endereço aqui está com complemento tudo junto, aqui está separado rua, tipos e número e tudo mais, mas se a pessoa olha assim, isso é o mesmo cara, tudo bate, só os números, as grafias estão diferentes. A mesma ideia. Que aí vem a técnica lá de Data Analytics, de Big Data, que a Allen forneceu os especialistas para a gente, que
Vamos consolidar isso e vamos fazer com que as pessoas que a gente identificar que são suficientemente parecidas em bancos de dados diferentes, a gente vai tornar um cadastro só. E a gente vai chegar naquela parte de contas únicas. E aí, em cima dessas contas únicas, que a gente vai rodar outros aplicativos do BIC para os parceiros usarem e outras aplicações do governo, que vai ser o caso do CRM, que é o CZRM, né, que é o Citizen, que é um projeto de CRM que o governo quer fazer. Mas para você atrelar serviço a uma pessoa, é mais legal se você tem uma conta única para elas. Enfim. Então essa é que é a ideia. E também esses dados podem voltar para os parceiros, porque já que eu integrei, limpei, e agora eu tenho uma informação reunida, eu tenho todos os documentos que o cara tem, eu tenho todos os dados dele num lugar só, que eu peguei de várias pessoas, eu posso retornar para cima. Pô, tá tranquilo, gente? Bem claro? Tá. O que a gente tentou abordar nisso aí? O que o processo de colher dados do cidadão tem um pouco de errado? Primeiro, você tem erros na coleta. Você tem baixa qualidade dos dados que são coletados, porque afinal você tem erros. Os dados não são atualizados e a informação não é buscável. Geralmente você não consegue fazer essa informação voltar para você de uma maneira tão fácil. E a gente desenvolveu produtos para atacar essas 4 áreas. O primeiro produto desenvolvido para atacar erro nas coletas era um serviço, um API, um web service, algumas outras coisas para, quando você tivesse uma tela de cadastro qualquer, e você começasse a preencher esses dados em qualquer sistema, você poderia pegar qualquer quantidade dessas informações, desde só do nome até o nome, o nascimento, documento, o que quer que seja, e procurar dentro da base integrada do BIC. Ele vai te retornar as pessoas em função daquilo que você digitou que são mais semelhantes. Então, apesar de ser Antônio da Silva ali, ele viu que o Antônio Meireles da Silva é mais parecido. Tem um nome do meio que não tinha ali, mas batendo os outros dados, que deu foi ele. Então, a atendente confirma, por acaso seu nome completo é esse, sei lá o que e tal, beleza. Seleciona, o BIC retorna todos os dados que ele tem daquela pessoa. Então a menina não tem que coletar, ela não tem que digitar. Ela só identifica a pessoa até por um documento que é mais fácil, pega todos os dados que o BIC fornece e o cadastro já vai nascer com os dados atualizados e completos e até evitando erros. A baixa qualidade de dados. Beleza, e os dados que eu já tenho, como é que eu posso dar uma olhada neles? Esse aqui é um parceiro nosso, Detran. Detran, ele só pode fazer parte do BIC. Tem atualmente 7.200.000 registros de pessoas no Detran, motoristas. Isso aqui eu estou analisando o campo CPF. O que esse produto faz? Ele pega a base de dados do parceiro que está integrado com a gente, analisa e dá uma visão de águia. Está um pouco confuso, mas eu vou explicar. Ele passa por cima e te mostra erros difíceis de perceber, você olhando e fazendo consultas de uma maneira agregada. Como assim? Aqui eu tenho 7 milhões de cadastros, que dá 5% da minha base. Todas têm 11 caracteres, então eu estou fazendo uma análise aqui da constituição do campo. Ou seja, todos os meus CPFs têm a quantidade de caracteres corretas. Se tivesse um CPF com 9, podia ser um erro de digitação de coleta, não tem validação, acredito, tem muito sistema do governo que não tem validação, se apresentaria aqui esse valor. E aqui no caso, uma outra validação nossa é, desses 7 milhões e 239 mil, 31 são inválidos. E o restante todos são válidos. Ou seja, ele identificou que tem 31 CPFs automaticamente do Detran que não são válidos. Se você clica aqui, ele te dá a chave primária desses 31 para você poder ir lá e corrigir. Então você não precisa ter nenhum trabalho, você vai direto no problema e ataca. Você vai melhorar a qualidade do dado do parceiro. A questão de dados não estarem atualizados, a gente fez isso aqui que a gente chama de especialista de correção. O que é isso? Eu sou parceiro do BIC, eu estou fornecendo meus dados, está criando a base consolidada, só que eu tenho uma grande quantidade de dados que está comigo, que não está atualizado. O BIC ele não escreve diretamente na base do parceiro, até porque isso afugenta muito a pessoa na hora que você vai propor o projeto. Ele fornece mecanismos para que você atualize seus dados. Isso aqui, você faz uma carga de arquivo de dados para a gente, e de acordo com aqueles dados que você entregou, o BIC acha essas pessoas com análise semântica, comparações, que eu vou até tentar mostrar aqui no final, e você fala, olha, eu estou te dando todos esses cadastros, me dá o CPF deles e a data de nascimento atualizada, a gente retorna. Pode parecer uma coisa simples para quem tem uma base de dados, para quem já tem tudo integrado, mas para o governo, cara, a quantidade de informação que a gente tem espalhada, que não se conversa e que assim, no final das contas não diz quase nada, é grande. Estou sendo bem sincero. Assim.
Eu estou mostrando ao passando assim, porque eu não vou me detalhar muito, mas assim, no caso ali, eu coloquei um exemplo, são 3 campos, nome, nascimento e a chave primária da base. E aí eu selecionei ali, corrigir, data de nascimento. Ou seja, ele vai procurar pelo nome, vai me dizer quais as pessoas que têm a coerência total do nome, isso é um exemplo que te dá mais informações, ele vai me devolver as datas de nascimento dessas pessoas. Podia ser para qualquer campo, para qualquer documento. E a informação não confiável, aí vem o que a gente fez, que é praticamente o nosso Google aí, o nosso Bing, né? Tem que falar Bing também, do Bing, que é um buscador, é um motor de busca, que ele tem até a ver um pouco com BI, porque ele também ajuda a informação a se tornar recuperável, buscável. O que significa? Eu, com qualquer termo, qualquer quantidade de informações sobre uma pessoa, eu consigo encontrá-la e ele ainda tem uma série de artifícios aí para tornar isso mais simples. Vou tentar demonstrar ele ali. Tem quanto tempo ainda? Tá tranquilo. Dá tempo? Isso aí tem muitas aplicações, inclusive até para investigação. Deixa eu ver se eu consigo. Pode virar aqui o computador. Só um minuto, gente. Tomara que funcione ao vivo. A melhor maneira de uma coisa estar errada é você testar ao vivo. Wi-Fi. Tá, vamos ver se dá. No Internet Explorer. Então, ok, vamos lá. Andrei, tá projetando lá. Não está projetando, não? Agora tá? Isso. Desculpa, gente. Então, esse aqui é o mesmo motor de busca que eu estava mostrando lá. Então, eu vou procurar pelo meu nome, Andrei Labanca. Vamos ver se ele vai na velocidade razoável. Meu nome, na verdade, é Andrei Moraes Labanca. Eu só coloquei 2 partículas do nome. Com 99% de semelhança, ele me diz que meu nome é Andrei Moraes Labanca, data de nascimento, cidade e tudo mais. Tem alguns dados ofuscados, porque tem a questão da privacidade e da segurança que a gente preocupa também, que eu não falei tanto, que é um outro tópico. Então, o que significa? Que com 2 nomes eu achei a pessoa. Eu podia digitar o CPF, eu achava dados instantaneamente, mas eu estou dizendo no caso que você não tem esses dados. Uma outra coisa interessante, vamos colocar Andrei Labranco, que é como se fosse um erro de digitação, 95% de semelhança. Tem algoritmos aí de casamento de dados. Um outro exemplo legal, que é interessante, que a forma que foi construída, você pode escrever o nome inverso. Não, eu escrevi errado, será que vai? Achou mesmo errado. Então, enfim. Mas o que isso tem de aplicação? Vamos pensar que eu não tenho só isso aqui, é o que vai me ajudar a fazer cadastros bons, cadastros nascerem ótimos. Mas, e se eu quiser, por exemplo, usar isso para recuperar a informação dessa base central que eu tenho? Vamos colocar, por exemplo, aqui Pedro Leopoldo, que é a minha cidade, minha terra, município de residência. Pedro Leopoldo. Ele está me dando. Ali é nascimento, tá, gente? Está escrito ali município de nascimento. Opa. Deixa eu selecionar aqui. Pedro Leopoldo. O que eu estou querendo mostrar? Eu vou procurar as pessoas de Pedro Leopoldo, certo? Só que eu também posso fazer o seguinte, me dá todas as pessoas de 20 a 30 anos que moram em Pedra Preta. Até difícil falar Pedra Preta. Aqui, desculpa que eu estou olhando aqui para uma busca. E não tem ninguém no Mato Grosso, não, gente. É difícil mexer assim. Tá aqui. Município de residência, Pedro Leopoldo. Por que isso é útil? Vamos fazer uma campanha antidrogas na cidade lá de Salto da Divisa.
Salto da divisa. Quantas pessoas entre 15 e 18 anos do sexo masculino? 100. Vamos fazer uma campanha lá? Quantas pessoas estão em idade de entrar na população economicamente ativa? Vamos fazer uma pesquisa nessa base central e vamos ter informação para fomentar a política pública. Conhecer a pessoa que você atende pode te ajudar a atender ela melhor. Essa é a ideia que esse mecanismo de busca, como a base centralizada, pode fazer. Isso são só informações cadastrais, podiam ser outras no futuro. Estado social, população de risco, dados de saúde, poderia ser tipo, uma coisa relacionada ao histórico médico da pessoa, enfim. É uma forma fácil de você fazer um BI. Você faz uma pergunta e ele te retorna os resultados. Você exporta, faz estatística, você conhece melhor seu público, você tenta atender ele. Tem aplicações até interessantes. Mais uma, está muito difícil apresentar assim, mas eu vou me delongar não, gente. Mas se você pegar aqui, como uma pessoa qualquer, a gente tem capacidade de pegar a classificação datiloscópica dela, que isso é o que a polícia faz, e identificar aquelas pessoas que têm aquela mesma classificação datiloscópica, com os códigos. Mas aí eu não tenho nome, mas eu tenho a classificação datiloscópica, eu sei que ele nasceu na cidade X, eu boto a cidade. Eu sei que o sexo dele é tal, eu coloco o sexo dele. E aí eu vou afunilando e eu chego numa lista, por exemplo, de 4 pessoas, que podem ser aquela que deixou aqueles dedos na cena do crime. A gente está conversando, inclusive, com a polícia, porque a gente tem um histórico de endereços aí de toda vez que o cidadão entrou em contato com o governo. Tirando o cara que é o bandido desde que nasceu, que nunca existiu, nunca teve documento verdadeiro. Bandido não é infrator, não sei se pode falar bandido mais. Enfim, você pode ter uma aplicação assim. O cara que cometeu o crime foi esse, coloca o nome dele aí, o endereço dele. E assim, é uma ferramenta poderosa que chega a ser perigoso. Se eu coloco o nome da minha mãe ali, eu acho meus irmãos todos e eu. Se eu coloco o nome de uma pessoa ali, eu acho os pais dela. E por aí vai. Se eu tenho um documento da pessoa, e assim, aí a gente tem toda aquela política de ofuscar os dados, não mostrar alguns dados, só permitir que a pessoa utilize em determinado horário, enfim, o atendente vai ter muito pouco acesso. Ele só vai poder coletar, só vai poder usar do BIC aquilo que ele já poderia coletar. E um gestor mais alto do governo teria mais acesso, porque afinal de contas a gente não está criando nada, a gente está pegando a informação que a gente já tinha, juntando para poder trabalhar melhor em cima dela. Se quiser, depois a gente possa mostrar mais, que tem mais possibilidades aqui ainda. Se alguém aí for de Minas e tiver querendo ver se tem tá sujo o nome dele aqui, a gente procura. Não, a gente não tem dado disso ainda não. Aí, voltar na apresentação. Esse aqui. Foi? Cara, sei que não, entendi. Enfim, e aí a gente fez essa lógica de produtos, porque vamos fazer vários aplicativos e vamos fazer com que os parceiros consumam esses aplicativos, o que ele quiser, na medida da demanda dele. E agora eu vou falar um pouquinho de, quem que topou isso aí? A gente chegou no governo, apresentou a ideia, e quem dessas pessoas, desses órgãos, desses parceiros que acreditaram no PIC? Não, acho que eu resolvo. Melhor opção, né? Tá passando atrás. Fecha aí. Aí. Eu perdi tá aqui. Enfim, e esse aí foi um motor de busca nosso. Ele tem uma série de algoritmos, uma coisa muito bacana para você poder identificar a pessoa, fazer buscas aproximadas, combinar uma busca exata com uma aproximada, muito interessante. E aqui um exemplo, melhoria de dados. Esse é o Detran foi o primeiro parceiro. Isso aqui era a base de endereços do Detran, os tipos de endereço que ele tinha, ou seja, tinha R, AV, córrego, rua, avenida, AV, os tipos de endereço eram registrados das mais variadas maneiras possíveis. A gente criou um dicionário na parte de limpeza e padronização, entendeu esses dados e que a nuvem de tipos de endereço do Detran virou dentro do BIC. Isso aqui. Uma nuvem bem mais limpa. Por quê? Porque é muito mais fácil você recuperar a informação depois que você padroniza ela, dessa forma. Então a gente desdobrou as abreviaturas, tirou os erros, às vezes tinha rua, 2 partículas repetidas e coisas do tipo. E aí quem topou, né?
quem que a gente apresentou que aceitou fazer parte do BIC. Atualmente a gente está com a parceria firmada com Detran, Call Center do Governo, Big Minas, Instituto de Previdência, PEPSEM, a Coab, que é a cooperativa de habitação que atende população carente com fornecimento de residência, a Secretaria de Saúde, as UAIs, né? Afinal, a gente está lá, Copasa e a Secretaria de Fazenda. A Secretaria de Fazenda é legal porque os dados dela de CPF são muito fidedignos. E os releases futuros, a CEMIG iria entrar na primeira leva, mas ela a gente teve muito problema para firmar o convênio, a aprovação da ANEEL, e aí ele vai ficar com o segundo momento do BIC. Polícia Federal mostrou muito interesse, lógico, policial federal gosta muito de ter informação. Sistema de Defesa Social, Prisional, PM, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, a JUSEM, que é a Junta Comercial, e o INSS. Lembrando que o meu chefe é o Breno Elias dos Santos, que possibilitou que a gente conseguisse coordenar e executar esse projeto. E é isso, gente. Muito obrigado.